é o nosso Deus. Nós estamos então, irmãos, tratando da pergunta número 37 do Catecismo Maior de Westminster, quando vamos falar então sobre a natureza humana de Cristo. A natureza humana de Cristo. Pergunta 37, ela trata exatamente deste tópico. Sendo Cristo o Filho de Deus, como ele se fez homem? Então, é uma pergunta muito importante, não é? Que nós devemos também suficientemente aprender para, assim, ensinarmos as pessoas. Então, vamos ler a resposta que está no Catecismo? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado. Então, o que nós aprendemos de maneira sucinta aqui no Catecismo é que Cristo, de fato, o Filho de Deus, se fez homem. E o tópico que o Catecismo, portanto, nos ensina é que o corpo de Jesus era um corpo verdadeiro, verdadeiro corpo, e uma alma racional, ou seja, como nós somos também racionais, capazes de pensar, de refletir, de criticar, de fazer juízos, né, de valor, concebido pelo Espírito, pelo poder do Espírito, mas nascido de uma mulher humana. E aí o Catecismo, então, diz, da sua substância, da substância de Maria, né? Do DNA humano de Maria, nascido dela. Contudo, então, nós temos aqui uma frase final que aponta para a exceção, né? Então, apesar de ter nascido de Maria, mulher, ser da substância dela, Cristo foi sem pecado. E esta é a diferença, então, a nossa diferença, enquanto humanos, para Cristo. Nós, enquanto humanos, somos também nascidos de mulher, da mesma substância, contudo, com pecado, porque a nossa natureza herdada de Adão não nos dá a possibilidade de nós nascermos sem pecado, não é? O nascimento imaculado, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Cristo, no entanto, nasceu dessa forma. Os textos que são colocados aqui, então, são estes de João capítulo 1, 14, Mateus 26, 38, Lucas 1, versículos 31, 35 a 42, e Hebreus 4, 15, 7, 26. Vamos analisar inicialmente estes textos, né? Vou pedir aos irmãos, então, por favor, que abram em João 1, 14, texto muito conhecido nosso, né? Sabemos recitá-lo de cor. João 1,14, o capítulo 1 de João, especialmente no início, é uma declaração da humanidade de Jesus, bem como também da sua divindade. Esse Cristo que era o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, ele estava desde o princípio com Deus, criou todas as coisas com Deus, é o dono da vida, a vida estava nele, a vida pertence a ele, esta vida era a luz dos homens, e este Deus, então, agora se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler? João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, este Senhor eterno, ele toma para si a natureza, o corpo e a alma humanos. E então, ele agora assume esta natureza de ser verdadeiramente homem, sem pecado, né? Então, esse é o ponto aqui que nós queremos destacar. O Deus que era o Verbo, que criou todas as coisas, dono da vida, agora ele se torna o Deus encarnado, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui na Bíblia
da herança reformada, tem um trecho bem interessante que é compilado, né, pelos editores, e eu gostaria de fazer a leitura aqui de um pedacinho desse texto. Diz assim: João apresenta o Filho de Deus como o Verbo, que existe desde toda a eternidade e existia já antes da criação, estando com Deus, como pessoa distinta da Trindade, sendo Ele mesmo Deus. Então, ele diz simplesmente, entre aspas, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, os teólogos falam da encarnação do eterno Filho de Deus. E João acrescenta, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João sabe que todo cristão é um filho de Deus por adoção, por causa de Cristo, mas que apenas Cristo é o Filho eterno e natural de Deus. A igreja precisou de muitos séculos para entender todas as implicações da encarnação. Por fim, os teólogos ortodoxos concluíram que precisamos afirmar igualmente que Cristo é Deus e que Cristo é homem. Diminuir a natureza de um ou de outro resulta em erro mortal. Essas duas naturezas existem em uma pessoa, o qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Essa é uma citação do credo atanasiano. E eles concluem assim: como Deus, Cristo é mais poderoso do que todas as criaturas. Ele contou com o poder da sua divindade para suportar o peso da ira de Deus. Como homem, ele é um com aqueles pelos quais entregou sua vida. E aí ele cita o texto de Hebreus 2. Em todas as coisas se tornou semelhante aos irmãos. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Que é o texto de Hebreus 4,15, que nós vamos ler também daqui a pouquinho. Na mesma natureza humana que pecou, Cristo fez o sacrifício pelo pecado. Portanto, foi necessário ser Cristo, tanto Deus quanto homem. Quando Cristo assumiu nossa natureza, a partir da carne e do sangue da Virgem Maria, ele lhe conferiu grande honra. Na ascensão de Cristo, essa mesma natureza humana foi elevada para o céu como promessa certa de que ele, em seu devido tempo, levará todos os seus filhos para estarem com ele. Então, reparem que o argumento principal, né, da teologia reformada é de que Cristo é Deus, da mesma substância do Pai. Nós já falamos sobre isso, inclusive em perguntas anteriores, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, o seu domínio sobre todas as coisas, mas ele, Cristo, também se tornou homem, assumiu a natureza humana, para que por meio dessa natureza humana ele pudesse, sobretudo, representar a natureza humana quando no pagamento pelos pecados. Então, essa, inclusive, é a resposta da pergunta seguinte, que nós, com a graça de Deus, trataremos no próximo estudo, né? Por que Cristo precisava ser homem? Por que o mediador precisava ser homem? E esta é a resposta, porque ele precisava representar de maneira eficaz os homens. Então, se ele fosse apenas Deus, ele não experimentaria da natureza humana. Portanto, ele não representaria a natureza humana. Se ele fosse só homem, ele não seria capaz de pagar, de suportar o preço, o pagamento, o peso da ira de Deus. Portanto, ele precisava ser Deus e homem. Neste ponto aqui, é o que nós estamos, então, defendendo, né, com os nossos irmãos de Westminster, que, de fato, Cristo, o Filho de Deus, ele se tornou homem. Portanto, ele se encarnou. De que maneira? Ele tomou para si um corpo humano, uma alma racional, foi, então, concebido pelo poder do Espírito em Maria, ele assumiu a natureza, a substância de Maria, o DNA humano, mas sem pecado. Vamos ver o segundo texto que está colocado ali, irmãos? Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Mateus 26, 38.
Aqui mostra, é um texto, né, que mostra um dos aspectos da natureza humana de Jesus, né, a manifestação das emoções, e nesse caso aqui, uma manifestação de tristeza, né, mostrando que Cristo ele tinha os mesmos sentimentos que nós humanos temos. Ele se entristeceu, se sentiu sozinho, né? E precisava de um apoio, de um consolo ali nesse momento de dor, um momento em que ele estava pronto para ser entregue, né, à morte. Vamos ler então Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, claramente, o que o evangelista quer destacar é esta humanidade de Jesus, né? Deus jamais teria o sentimento de tristeza, porque as paixões em Deus, elas não existem, né? Deus não se alterna. Nós aqui, às vezes, criamos na nossa cabeça, por uma questão didática, esta ideia de que Deus ele fica triste, ele fica alegre. Geralmente nós falamos com as crianças: oh, Deus vai ficar triste com você, né? Papai do céu fica triste. No entanto, esta paixão, esta alternância de paixões, ela não existe em Deus. Deus é perfeito em todas as coisas, em todas as suas perfeições. Mas, enquanto seres humanos que somos, nós, de maneira didática, nós nos expressamos com relação ao ser de Deus com os mesmos sentimentos que nós, porventura, também experimentamos. No caso de Cristo, sendo ele homem, ele manifestava e manifestou os mesmos sentimentos de um homem, de um ser humano. Por isso, a tristeza em Jesus não é uma tristeza em Deus, é uma tristeza na natureza humana de Cristo. Então, ele se entristeceu mesmo, enquanto homem, e ele experimentou a tristeza. E por isso, né, diz o escritor aos Hebreus, ele é exatamente poderoso para nos representar, para ser o nosso sacerdote, exatamente porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é estar triste, ele sabe o que significa perder, né, ser ofendido, ser perseguido, etc. Então, é este o ponto do versículo 38 de Mateus 26. Deus, Cristo, ele experimentou, na realidade, os sentimentos humanos, as paixões humanas. Vamos ver o terceiro texto, Lucas 1, 31, depois do 35 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Primeiro versículo 35, perdão, o versículo 31, depois nós pulamos para o 35 ao 42. Vamos ver o Lucas 1, 31. Vamos ler. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, aqui, obviamente, a ideia do texto é mostrar que Cristo veio mesmo de uma mulher, não é? De Maria, uma mulher, um ser humano. E, por isso, a natureza de Cristo, como diz lá o texto do catecismo, né? Da sua substância e nascido dela. Então, esse é um mistério da encarnação. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas nascido de um ser humano, nascido de uma mulher. E o anjo está dizendo exatamente isso. Olha, você vai conceber e dar à luz a um filho, e esse filho terá um nome, que, aliás, um nome comum, um nome popular da época, né? O nome Jesus. Não havia nada especialmente nessa nomeação, a não ser o fato de que esse Jesus, que agora nascia do ventre de uma mulher, havia sido gerado pelo Espírito Santo. Então, aqui estava o milagre envolvido por trás do nascimento de Jesus, né, da encarnação de Jesus. Agora vamos ler do 35 ao 42, um trecho um pouco maior, para mostrar essa narrativa, né, e a similaridade, inclusive, com Isabel,
também aí a parente, né, de Maria. Vamos ver? 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Esta é uma narrativa muito importante, muito significativa, por várias razões. Talvez a primeira delas que nós possamos destacar é exatamente o versículo 35, né? Que mostra que a descida do Espírito Santo em Maria é exatamente para dar a ela o poder de nascer ou de gerar o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Repare que no versículo 35 diz assim, que é este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Geralmente a expressão ente, na filosofia, é utilizado para aquilo que é derivado do ser, né? Os filósofos entendem o ser como a coisa perfeita. O ente é o que é derivado desse ser. E é interessante porque aqui o trecho, né, a parte que vem, é exatamente esse, é o ente, ou seja, é aquele que é nascido do ser principal, no caso aqui, o próprio Deus Pai, por meio ou por obra, né, do Espírito Santo. E esse ente santo, que é nascido de Deus, que é nascido sob o poder do Espírito, aí vem uma segunda coisa, ele é reconhecido na humanidade como sendo Deus. Por isso, Isabel, né, fica possuída do Espírito Santo. A criança que está no ventre de Isabel também se estremece, porque percebe a presença desse ente santo, né? E é interessante isso porque mostra que as duas naturezas do Redentor, elas estão presentes desde o início no seu nascimento. O aspecto da divindade de Jesus, que nós vamos tratar na outra pergunta, e o aspecto da humanidade de Jesus. Então, este nasceu de mulher, humano, ser humano, nascido sob o poder do Espírito Santo e reconhecido como Filho de Deus, chamado Filho de Deus. E não só reconhecido pelo próprio Deus, porque é o anjo quem afirma isto, né, que ele seria Filho de Deus, mas reconhecido pelos homens. Então, esse trecho é muito interessante, porque mostra exatamente esta junção das duas naturezas, embora elas não se confundam, né? Nós temos as duas naturezas distintas, perceptíveis, no entanto, as duas naturezas elas completam o ser de Jesus Cristo. Ele não poderia deixar de ser nenhuma coisa nem outra. E é por isso que muitas vezes no Evangelho nós vamos ver Cristo manifestando essas suas duas naturezas, né? Ora agindo como Deus, ora agindo como homem, mas ao mesmo tempo sendo um só Cristo, como foi a leitura do credo atanasiano que eu fiz aqui no trechinho, né, da Bíblia da Herança Reformada, que diz exatamente isso, que ele não se torna dois Cristos por ter duas naturezas, ele é um só Cristo, que manifesta a sua divindade e manifesta também a sua humanidade. Mas deixe-me fazer aqui, irmãos, apenas
um deslocamento, uma digressão aqui, um parênteses, porque o versículo 37 é um versículo que é muito citado, né, em algumas ocasiões, por pessoas que advogam a ação miraculosa de Deus ainda nos dias de hoje, né? Sempre que nós vamos, talvez, falar alguma coisa para alguém, a gente diz, porque para Deus não haverá impossíveis, né? Mas a gente se esquece de que esta palavra é uma palavra específica para essa situação e, além disso, é uma palavra que diz em todas as suas promessas. Então, isso é muito importante porque, às vezes, nós queremos atribuir a Deus algo que Ele deva fazer, quando, na verdade, Ele não prometeu fazer aquilo, né? Por exemplo, Deus nunca prometeu nos dar riquezas materiais, por exemplo. Então, quando a teologia da prosperidade ela exige de Deus, né, dizendo, por exemplo, eu determino, eu exijo, e a pessoa usa esta ideia como aquele que vai fazer o impossível acontecer, né, na verdade, ela está mentindo em relação à palavra, porque Deus não prometeu isto. Deus prometeu nos sustentar, isto é verdade, mas não nos prometeu dar riquezas materiais, né? Se fosse assim, todo cristão deveria ser rico, né? Mas nós sabemos, na própria palavra de Deus, na própria Bíblia, há pessoas que eram pobres, inclusive o próprio Jesus, que nasce em meio à pobreza, né? Então, temos que ter cuidado para não usarmos textos da Bíblia que sejam desligados, né, desconectados dos seus contextos. Deus, Ele se obriga a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se Ele prometeu, pode ter certeza de que Ele vai cumprir. Mas coisas que Ele não prometeu e que às vezes nós criamos na nossa cabeça e queremos exigir de Deus, isso Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir. Ele fará se quiser, né? Então, é muito importante isso. Sim, para Ele não há impossíveis, mas, ao mesmo tempo, Deus não quebra suas próprias regras, né? Deus não viola seu próprio ser. Então, Ele fará tudo aquilo que é de acordo com a sua vontade, com o seu decreto. E, de fato, tudo aquilo que está no decreto de Deus, nas promessas de Deus, são mesmo possíveis a Deus e impossíveis a nós, né? Então, só esse parêntese aí, porque às vezes a gente vê esse texto sendo muito mal citado, né, e mal interpretado no nosso contexto evangélico brasileiro. Hebreus, aí nós temos dois textos, primeiro 4:15 e depois 7:26. Vamos lá, Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Leiamos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, aqui nós temos, né, a afirmação de que, de fato, Jesus Cristo ele foi tentado como homem, como nós somos, como os seres humanos são tentados. Jesus foi tentado em relação ao poder, Jesus foi tentado em relação à sexualidade, Jesus foi tentado em relação à privação de coisas, né, a posses materiais. Naquela tentação que está registrada em Mateus 4, né, quando ele é levado para o deserto para ser tentado, levado pelo Espírito Santo, né, para ser tentado no deserto, e o diabo lhe aparece ali, o diabo trabalha exatamente essas perspectivas, né? A perspectiva de governo, a perspectiva de poder. Então ele diz, olha, lá na palavra diz que os teus anjos estão a teu serviço, então pula daqui e pede que eles te aparem, né? Os anjos poderiam fazer isso? Claro que poderiam, mas a grande questão é que Jesus não deveria dar ouvidos a Satanás, né? Porque se ele tivesse ouvido Satanás, ele estaria, de fato, sendo guiado por um outro senhor que não era o próprio Deus, o seu Pai. Então, ali é uma questão de senhorio. Quem é que governa o meu coração, né? São as sugestões de Satanás ou é o meu Pai? Não é? No caso,
Jesus certamente refletiu sobre isso, né, enquanto homem. Então ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós somos. A diferença é que não havia pecado nele. Então é muito difícil para nós pensarmos nisso, porque nós temos pecado. E eu vejo, por exemplo, alguns irmãos assim pensarem, né? Mas pastor, como foi possível para Jesus ele, por exemplo, lidar com a questão da sexualidade, sendo que é uma coisa tão difícil, né? Para homens e mulheres, o olhar para uma mulher, por exemplo, e ele próprio fala sobre isso, né? Com intenção impura, etc. Como isso funcionava em Jesus? Aí nós temos de nos lembrar, né, que Jesus ele tinha a sua inclinação humana, sua natureza humana, mas ele não tinha pecado. Então a mente de Jesus, embora humana, ela não considerava o aspecto do pecado, né? Então, por exemplo, a ira. Vamos pegar a ira como exemplo. Nós somos, quando você é incitado à ira, alguém te provoca a ira, por exemplo, a natureza caída do nosso coração, ela já nos inclina a uma reação pecaminosa. Isso não acontecia em Jesus. Então, para nós que já somos pecadores, que somos gerados em pecado, Jesus não foi gerado em pecado, né? Para nós que somos pecadores, nós não conseguimos imaginar como isso funcionava em Cristo. Porque a nossa mente já é uma mente pecaminosa. A gente já nasce em pecado, compreende? Então, a gente não consegue pensar, porque a nossa mente é limitada já. Já é uma mente corrompida, já é uma mente distorcida. Então, mesmo que a gente queira pensar o mais corretamente possível, mesmo que a gente pense o mais certamente possível, de acordo com a Bíblia, ainda assim nós somos corrompidos pelo pecado. Então, em algum lugar, em algum momento, a nossa cabeça se desvia do verdadeiro sentido, né? Do verdadeiro conceito. Não era o caso de Jesus. Então, Jesus sabia exatamente o que era a justiça perfeita, Jesus sabia exatamente o que era a beleza perfeita. Eu vou dar um exemplo, né? A questão de olhar para uma mulher com intenção impura, por exemplo. Nós, enquanto pecadores, talvez quando nós olhamos para uma mulher, aí eu falo enquanto homem, né? Olhando para uma mulher, nós não temos, como Jesus tinha, a capacidade de olhar para uma mulher de maneira a ver, por exemplo, nela a beleza, sem associar necessariamente esta beleza ao pecado. Então, um homem, por exemplo, que olha para uma mulher seminua, por exemplo, naturalmente, por causa da inclinação do pecado, ele terá uma percepção diferenciada, porque o pecado vai induzi-lo ou conduzi-lo a isso. Por isso que é muito perigoso, no âmbito da igreja, por exemplo, nós não termos cuidado em relação a isso, né? Por exemplo, nas vestimentas das nossas irmãs, né? Especialmente as mais novas, as mais jovens, adolescentes, jovens. Então, se uma mulher, por exemplo, ela veste uma roupa que seja muito provocante, que acentue a sensualidade, por exemplo, o que ela está fazendo? Ela está, na verdade, contribuindo para que essa natureza caída do homem possa ser tentada por esta área e, assim, sujeito à queda. No caso de Jesus, não havia esse pensamento inclinado ao pecado, não é? Jesus não foi concebido em pecado. Então, por isso, talvez ele pudesse olhar para uma mulher que estivesse numa situação vulnerável, sem, por exemplo, considerar a possibilidade de usar aquela mulher como um objeto, como um desejo, algo desse tipo, né? O que nós não somos capazes. Então, às vezes, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes eu vejo assim, muitas boas intenções de algumas pessoas, né, de fazerem trabalhos evangelísticos, por exemplo, em áreas de risco.
Então, eu já vi, por exemplo, gente que vai fazer evangelismo em áreas de prostituição, por exemplo. Não é? Pessoas têm um grupo de homens ali que sai de madrugada na rua para ir em algumas áreas de prostituição. Então, estas pessoas, quase sempre mulheres, né? Há homens também que se prostituem, mas, infelizmente, a grande maioria que a gente conhece é de mulheres. Essas pessoas precisam do Evangelho? Claro que precisam. Deve haver pessoas para pregar a estas mulheres? Claro que sim. Esse não é o ponto. A questão é como alcançar essas mulheres de modo a não também ser tentado pelo pecado. E isso é muito difícil, porque quando homens se aproximam dessas mulheres, estando elas vestidas como prostitutas, naturalmente, por mais que ele se disfarça, né, de qualquer tipo de intenção, e nós devemos até acreditar que há mesmo intenções puras ali, mas ele está muito exposto a uma tentação. E esse é o grande problema, né, de nós buscarmos evangelizar pessoas em situações vulneráveis como essa. Né? Eu estou citando aqui o caso da sexualidade porque é uma área mais complexa, né? Uma área que geralmente traz muitos problemas para nós. Mas não é só a sexualidade, poderia ser uma outra área. Poderia estar relacionado, por exemplo, à questão das drogas, poderia estar relacionado à questão, por exemplo, do dinheiro. Então, por exemplo, de que maneira um evangélico, um crente verdadeiro, ele pode, por exemplo, fazer parte de um grupo político poderoso e não se corromper nesse grupo político, recebendo favores, recebendo, não necessariamente dinheiro, mas, por exemplo, algum tipo de tráfico de influência. Então, você não precisa necessariamente receber o dinheiro, mas o fato de você pertencer àquele grupo te dá, por exemplo, acesso a situações que você não teria se você não fizesse parte daquele grupo. Então, são os favores, né, os benefícios políticos, etc. Então, como é que o crente ele participa disso sem entrar na tentação de usar estas coisas como ídolos do seu coração? Percebe? Então, esse é o grande ponto. Não é? Então, a gente sabe que precisa ter irmãos sérios na política, precisa ter irmãos sérios que evangelizem estes grupos vulneráveis. Mas a grande questão é como fazer isso. No caso de Jesus, ele entrava em contato com prostitutas, entrava em contato com mercenários, com ladrões, mas Jesus ele não se corrompia com estas pessoas. Então, isso é interessante, porque a gente vê, às vezes, as igrejas querendo fazer trabalhos sociais nesse aspecto, né, de alcançar esses grupos, mas sem qualquer tipo de preparação prévia. A pessoa acha que basta ela simplesmente ir lá e não é assim, é muito perigoso você acessar algumas áreas sem a devida preparação, sem o devido treinamento, sem o devido acompanhamento, né? Sem ter pessoas para te assessorarem, para te pastorearem, acompanharem você, é muito perigoso. Não é? Eu sei de um caso, de um seminarista, que era... ele teve uma inclinação homossexual, né? na adolescência para a juventude, e depois ele se converteu, etc., e recebeu o chamado, e foi para o seminário. E eu me lembro, né, no seminário, que ele comentava o seguinte, que um dos desejos dele, do ministério dele, era alcançar estas pessoas, né? Ou seja, aqueles homossexuais, inclusive amigos dele do passado, que ele conhecia, etc. E eu me lembro de um professor, de um pastor, falar sobre isso e alertá-lo quanto a este perigo. Ele dizendo, olha, eu entendo a nobreza da sua vocação, a nobreza da sua intenção, mas muito cuidado, porque
você está voltando a um lugar de onde você saiu, né? Então, é muito difícil essa relação, né? De você não ser novamente tentado a, quem sabe, voltar àquelas práticas, sendo que você tem a sua natureza corrompida. Aí os irmãos podem pensar, pastor, mas ele não converteu, não é uma nova criatura. Sim, irmãos, mas nós continuamos pecadores. Né? Nós somos refeitos, nós nascemos de novo. Quem domina o nosso coração agora não é mais o ídolo do pecado, mas nós continuamos pecadores. Então, uma pessoa que luta, por exemplo, contra uma atração por pessoa do mesmo sexo, mesmo convertida, ela terá que lutar contra isso por muito tempo, talvez durante sua vida toda. Porque é algo que está na sua constituição, na sua natureza humana. A pessoa tem um vício. Ele era, por exemplo, um alcoólatra, não é? Um alcoólatra. Ele parou de beber, converteu-se, graças a Deus por isso. Mas não quer dizer por isso que ele vai agora voltar, por exemplo, a conviver com pessoas que têm a prática da bebida. Não é? Por quê? Porque aquilo pode ser um problema, pode ser uma tentação para ele. Né? Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz, né, fugir da impureza, foge destas coisas, né? Paulo fala. Por que foge destas coisas? Ora, porque tudo aquilo que pode causar para nós dano ou nos atrair para o pecado, nós temos que sair fora, correr mesmo. Não é, não é você, não, eu vou até ali porque eu consigo, tal. Não, foge. Estas coisas não devem sequer estarem próximas de nós, porque podem ser problemas para nós. Né? Então, repito, devemos alcançar essas pessoas, devemos evangelizá-las, devemos estar ou ter pessoas ali dentro para esses ministérios? Claro que sim, eu penso que sim. Mas desde que haja treinamento, pastoreio, uma estratégia específica, não é? Para que nós evitemos todo tipo de possibilidade de queda em pecado. Jesus não tinha esse problema, ele foi gerado sem pecado, portanto, a natureza de Jesus ela não era inclinada ao pecado como a nossa natureza é. Pois não, Pedro? Ô Pedro, só um pouquinho, fala no microfone aqui, por favor, só porque na gravação, quando for sair ali, é bom que as pessoas tenham a oportunidade também de ouvir sua observação. Uma consideração sobre a natureza humana de Jesus, que eu aprendi recentemente, é que Jesus, de fato, ele não era capaz de pecar, mas não somente porque ele era Deus, juntamente da humanidade dele, porque um dos princípios que a gente segue, acho que é algo que Agostinho fala muito sobre isso, que é que o finito não pode conter o infinito. Então, não tinha, digamos assim, como ele não pecar somente porque ele era divino ao mesmo tempo. Ele tinha a mesma natureza nossa, ele foi tentado como a gente é tentado atualmente, porém ele era cheio do Espírito Santo. E essa é a principal diferença que a gente deve analisar quando a gente quer ser mais parecido com Jesus Cristo. Porque muitas vezes na nossa santificação, que é o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, isso é falho. Porque a gente, lembrando da tentação de Jesus, a gente vê que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi literalmente banhado, ele estava cheio do Espírito Santo. E como o Senhor falou, o próprio Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. Era como se fosse a prova humana final dele. Passa 40 dias aqui, em extrema necessidade, e agora é a tua vez. E ele, por estar cheio do Espírito Santo, por buscar isso, né, desde a sua infância, desde o ventre, ele ser gerado pelo Espírito, ele foi capaz, coisa que a gente não consegue. Né? Então, é importante. Né? Há pessoas, claro, que são capazes de ir até esses locais que há uma escassez do Evangelho,
porém há essa necessidade extrema de se analisar essa pessoa, o porquê que ela quer. Então, é mais um lembrete para a gente lembrar que há uma necessidade extrema da gente ser preenchido pelo Espírito Santo, né? Então, acho importante a gente pensar assim, como Jesus foi, né? Obrigado, Pedro. Isso mesmo. E aí a gente se lembra imediatamente do texto de Romanos 6, né? Porque em Romanos 6, o que o Pedro disse aqui, está muito bem ilustrado por Paulo, né? Porque Paulo diz assim, olha, nós somos pecadores, mas nós podemos não pecar. Como que nós podemos não pecar? Por meio da ação do Espírito Santo. Quer dizer, à medida que você diminui o ímpeto da carne e eleva o Espírito Santo em você, né? Naturalmente você se inclina para a santidade, para a santificação. Emanuel, leva ali para mim, por favor, Kleber, para ele o microfone, para ficar, porque aí dá para todo mundo ouvir. Eu li uma coisa também interessante a respeito disso de santificação e uma explicação de que Jesus ele é o pão da vida. E quando nós nos alimentamos desse pão, não quer dizer que nós não vamos mais sentir aquela necessidade de pecar, aquele desejo do pecado, mas por estarmos alimentados, nós conseguimos distinguir uma necessidade de um desejo. E aí a gente consegue distinguir pelo poder do Espírito Santo e por já estar saciado, a gente consegue negar esse desejo que não é uma necessidade para a vida. Estou usando esse microfone hoje porque o nosso aqui deu um probleminha, por isso que eu estou no sem fio, né? Meus irmãos podem ficar à vontade. Eu estou levando o microfone porque aí na gravação, né? Os irmãos que acompanham depois podem ouvir as perguntas, os comentários dos irmãos. Vamos então ler o último texto, Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Vamos ler também 26 e 27. Ok? Hebreus 7, 26 e 27. Vamos lá, vamos ler juntos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Interessante esse texto, né? Esse é um dos argumentos do escritor aos Hebreus para mostrar que o ministério cristão é superior ao ministério judaico, porque no ministério judaico, os sacerdotes precisavam oferecer os sacrifícios várias vezes, né? Ao longo do ano. E não era o seu próprio sangue, era sangue de animais. No caso do cristianismo, não. É uma pessoa, não é um animal, é uma pessoa que oferece o seu próprio sangue, e não o sangue de outrem, e faz isso de uma vez por todas, né? Então, esse é o argumento que o escritor aos Hebreus falou. O cristianismo é muito melhor do que o judaísmo. Porque no judaísmo, embora tivesse toda essa figura de sacrifício, etc., no cristianismo ele é mais completo. Na verdade, ele é perfeito, né? Porque é uma pessoa que se oferece voluntariamente, oferece seu próprio sangue, por isso o texto diz, né, ele não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias, por ele próprio, porque ele não tem pecado, então ele não precisa oferecer pelos seus próprios pecados, né? Mas ele fez isso de uma vez por todas, ou seja, oferecendo o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, quando a si mesmo se ofereceu voluntariamente. E aí o texto do versículo 26, que é o que o Catecismo Maior traz ali com destaque, é para mostrar o seguinte, que certamente, né, a expressão com efeito significa certamente, não é? Certamente, nós precisávamos de um sumo sacerdote como este,
Como? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Nós precisávamos de um representante, porque esse era o papel do sumo sacerdote, mas não um representante qualquer. Nós precisávamos de um representante que, sim, fosse Deus, mas, ao mesmo tempo, fosse homem, porque senão ele não nos representaria, como eu disse, né? Nós vamos ver isso na pergunta seguinte, na pergunta 38. Por que ele precisava ser homem? Esta é uma das razões, porque ele precisava nos representar. Não é? Se ele fosse Deus apenas, nós não estaríamos incluídos. Ele precisava passar pelo que nós passamos, ser tentado à nossa semelhança, né? Para que exatamente ele pudesse nos representar. E ele foi, como o Pedro disse ali, né? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Veja que interessante. Então, a santidade de Cristo, a sua inculpabilidade, uma vida sem mancha, sem mácula, né? O fato de ele não se misturar aos pecadores, e aí tem muito a ver com o Salmo 1, o justo do Salmo 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém. Esse justo, que é distinto dos perversos, este justo é este aqui, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quer dizer, era exatamente necessário, e Cristo era este adequado, né, para o seu povo, exatamente por causa da sua pureza, da sua devoção a Deus, da sua obediência, pelo fato de ele não se apostatar, de não cultivar malignidade, né? Muito pelo contrário, Cristo era moralmente perfeito, porque nele habitava de um modo perfeito o Espírito Santo, né? E isso faz toda a diferença. Então, meus irmãos, olha que interessante, né? Nós temos então aquele que é o Filho de Deus e que se encarnou, fez-se homem, habitou entre nós, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, nos revelou a glória do Pai, e por isso nós podemos crer de fato que ele era, sim, um verdadeiro homem, com uma alma pensante, uma alma racional, um homem como nós, nascido de mulher, contudo, sem pecado. Ele não pecou, e não pecou exatamente porque ele estava ali cheio do Espírito Santo, era perfeito nisso, né? E por essa razão ele pôde nos representar. Alguma consideração a mais? Eu falaria aqui sobre algumas características, né, da humanidade, mas eu vou deixar para o próximo estudo, porque em 10 minutos eu não vou conseguir fazer isso. Então eu prefiro acabar por aqui e depois eu quero dizer para os irmãos, quero falar para os irmãos no próximo estudo sobre algumas características e sentimentos humanos de Jesus, né? São vários, nós vamos ver alguns textos aqui. Por exemplo, ele sentiu sono, sofreu, indignou-se, compadeceu-se, amou, se alegrou, teve fome, sede, exerceu simpatia, foi tentado, né? Orou. Quer dizer, são todas características próprias dos sentimentos humanos, né? Da nossa humanidade. Esteve sujeito às leis ordinárias da natureza, assim como nós, né? Nascido de mulher, como nós já falamos. O seu corpo tinha elementos humanos, corpo e alma, como nós temos. Veio em carne, né? Foi contado, inclusive, genealogicamente, cronologicamente, entre os homens, né? Ele teve uma geração, uma genealogia, né? Como nós também temos. Então, quer dizer, são várias as características que as Escrituras nos apontam para defendermos a encarnação, né? A humanidade de Jesus Cristo. Mas no próximo estudo, já que nós falaremos na pergunta 38, por que este Cristo precisava ser homem, então eu começo voltando a isto aqui e apresentando aos irmãos algumas características dessa humanidade imaculada, né, de Jesus Cristo. Vamos ouvir ali o